Certo, quero pedir que vocês abram suas Bíblias. Bem, na verdade ainda não vamos abri-las, vamos deixar para daqui a pouco. E eu tenho feito uma série aqui sobre como devemos ser filhos de Deus. Quais são as características de um filho de Deus? Na primeira semana falamos que precisamos ser pessoas bondosas. Ok? Não devemos ser rabugentos, mal-humorados. Não devemos ser o tal vizinho desagradável, o vizinho ao lado que diz que ama a Jesus, mas não ama as pessoas. Me dá um amém. Os cristãos, veja, isso soa um pouco meio sectário, mas os cristãos deveriam ser as pessoas mais gentis do mundo. Amém? Deveríamos ser bondosos uns com os outros. Jesus disse, eles lá fora, saberão que nós aqui pertencemos a ele lá em cima por uma coisa, por termos amor uns pelos outros. E sabe, eu me lembro de T.D. Jakes pregando para nós lá em Portland e ele disse, pastor, você precisa mostrar sua congregação na televisão. E eu disse, bispo, por quê? Ele disse, olha, vocês têm brancos e negros e pardos e asiáticos e nativos americanos. E ele disse, você é tipo as Nações Unidas dos cristãos. E é assim que deve ser. Não deveria existir uma igreja só de velhos, uma igreja só de jovens, uma igreja de brancos, uma igreja de negros, igreja de hispânicos, igreja de indígenas. Sabe, quando eu me converti em Flagstaff, Arizona. E eu não sabia nada sobre denominações ou coisa assim. Eu era de uma cidade com cerca de 20 mil pessoas. E naquela cidade havia uma determinada denominação pentecostal, cheia do Espírito. E eles tinham, em uma cidade de 20 mil habitantes, 6 igrejas diferentes da mesma denominação. Eles tinham para mexicanos daquela denominação, para navarros daquela denominação, para hippies daquela, para negros daquela, para brancos ricos daquela denominação e para brancos pobres. Sabe de uma coisa? Era um monte de canoas pequenas. Você não consegue fazer nada em uma canoa. Mas se todos nós nos unirmos, Deus disse, onde há unidade, ali ordenarei a minha bênção. Amém? Então, o próximo ponto que falamos foi que devemos ser pessoas morais. E, resumidamente, você não dorme com alguém com quem não é casado. E todo o povo de Deus disse... Duh! Agora, a gente pensa, sabe, quando falei disso, me senti meio estúpido, pra ser honesto. Sabe, somos cristãos, não deveríamos estar tendo relações sexuais com alguém. Sexo não é algo ruim. Sexo é um presente de Deus, é algo que Deus nos deu e sabe, não... Se a gente não falar de sexo na igreja, vão falar na escola, vão falar na televisão e nos filmes, então precisamos dizer o que é certo e o que os filmes mostram não é certo. Deus está certo, amém? E não é que Deus seja puritano. Ele diz que o leito conjugal é sem mácula e então é simples. Até você dizer sim, eu aceito, você não faz. Preciso de um amém melhor que esse. Preciso de um amém melhor que esse. Até você dizer eu aceito, você não faz. Quando você disser eu aceito, você faz com a pessoa com quem você disse eu aceito. Sabe o que eu estou falando? Você faz com aquela pessoa. Então, precisamos ser pessoas bondosas, precisamos ser pessoas morais. E na semana passada eu ia falar sobre o que eu vou falar nesta manhã. E o título daquela mensagem foi Como cristãos devemos ser pessoas de honestidade, integridade e generosidade. Amém? Então, eu vou pular algumas coisas rapidamente aqui, porque quero tocar em uma escritura que todos nós conhecemos. Vou falar sobre a oferta da viúva pobre. Mas quero mostrar isso de um jeito que talvez você nunca tenha visto antes. Agora, se eu não for por esse caminho, eu faria você abrir em Malaquias capítulo 3. E Malaquias capítulo 3 diz, pode um homem roubar a Deus? E eles dizem, mas como te roubamos? E Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. Mas essa não é a pergunta que quero fazer a nós como filhos de Deus, as características de um filho de Deus. Sabemos que não devemos roubar a Deus, mas deixe-me te perguntar algo. Como cristãos, você já roubou alguém? Agora, quero olhar para a honestidade e a integridade. Eu pesquisei as palavras honestidade e integridade e estava tão simples. Diz que integridade é fazer o que é certo mesmo quando você acha que ninguém está olhando.
Isso é verdade, seja na igreja, seja na sua casa, seja nos negócios. Fazemos o que é certo quando achamos que ninguém está olhando. Mas a realidade é que alguém está olhando. E ele é aquele que vê tudo, então quero passar por isso rapidamente. Provérbios 21:3 diz: fazer o que é certo e justo é mais aceitável ao Senhor do que o sacrifício. Deus diz: fazer o que é certo e justo é o que estou procurando. Provérbios 12:22 diz: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Agora, sabemos disso quando se trata das coisas de Deus, mas isso também se aplica quando fazemos negócios, quando temos um negócio ou fazemos um acordo comercial ou trabalhamos para alguém. Sabe, quando me converti, nos ensinaram que se você trabalha para alguém e ele te paga por 8 horas de trabalho e você não trabalha essas 8 horas, você está roubando esse empregador. Foi isso que nos ensinaram. Nos ensinaram que se você é pago por 8 horas, você deve trabalhar 8 horas. E eu me lembro de um dos meus primeiros empregos, quando eu era cristão e não lembro se Tiz e eu já estávamos casados, mas eu consegui um emprego na construção e nosso trabalho era perto da Universidade do Norte do Arizona. Escavar um espaço de quase 1 quilômetro para uma calçada. E o chefe vinha até nós, encontrávamos no canteiro de obras e então ele nos levava e um dos trabalhadores, era uns 5 ou 6, era filho dele. E então ele nos deixava lá e dizia: eu vou voltar, vocês fiquem aqui, almocem aqui, eu volto às 5 para buscar vocês e levar de volta ao canteiro. E era assim que ele fazia. E assim que ele nos deixava, todos os caras iam sentar no muro, inclusive exatamente o filho dele. E, sabe, me ensinaram que quem roubava depois que se converte não rouba mais. Então, se o cara está me pagando para trabalhar 8 horas e eu não trabalho essas 8 horas, estou enganando ele, estou roubando dele. Essa é uma bola de futebol. Então eu comecei a cavar e era um trabalho duro. Estávamos quebrando o chão para preparar o terreno da calçada. E os caras passavam por mim e diziam: ei, vem sentar, o chefe já foi, ele não está vendo. E eu dizia: sabe, eu sou um novo convertido, estou tentando ser o que eu devo ser. E eu dizia: ele pode não estar vendo, mas Deus está. E se ele está me pagando, eu tenho que trabalhar. Fizemos isso a semana toda. Sexta-noite ele voltou às 5, nos pegou, nos levou de volta ao canteiro e disse para esse cara: você está demitido. E o filho dele: como assim? Você está demitido? E então ele disse: Larry, você recebe aumento. Demitiu o próprio filho. E disse: eu deixava vocês, dava a volta na esquina e todos os dias me sentava no alto da colina e observava vocês sentados. Vocês estavam me roubando. E eu pensei, eles não perceberam que não era só ele que estava observando, Deus também estava. E precisamos entender que, como cristãos, quando se trata de negócios, nós devemos ser, Deus espera que sejamos, devemos ser pessoas honestas, pessoas com integridade. Posso ouvir um amém? Aquele que roubava, sabe, antes de conhecer Cristo, roubar, enganar, fazer qualquer coisa para se virar era comum. Mas depois, deixa eu te dizer uma coisa, você nunca vai conseguir roubar tanto quanto Deus pode te dar. Quando eu consegui um emprego, me disseram que um homem pode estar pagando o meu salário, mas como cristão, estou literalmente trabalhando para Deus. Veja o que Jesus disse em Lucas 16. Diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco,
também será desonesto no muito. Agora, eu creio que estamos prestes a entrar num tempo de sinais, maravilhas e milagres como a igreja nunca viu antes. E eu não só creio nisso, eu sei que é absolutamente verdade. Eles também sabem que parte disso é uma transferência de riqueza dos últimos tempos, e Deus não colocará dinheiro nas mãos de nós, seja pastores, seja empresários, se formos desonestos. Estamos entrando num tempo em que veremos o fluxo financeiro como nunca antes. E Deus diz, estou observando tudo o que você faz nos negócios. Se você é fiel no pouco, você será fiel no muito. Mas se for desonesto no pouco, você será desonesto no muito. Sabe, eu li uma história, talvez já tenha contado a vocês, mas Teddy Roosevelt tinha um rancho lá em Wyoming. E ele estava lá sentado com seu capataz a cavalo, observando o seu gado, e disse: "Rapaz, parece que tivemos uma quantidade incomum de bezerros este ano." E o capataz disse: "Uns caras deixaram o gado deles vagar aqui na nossa terra e, como não estavam marcados, coloquei nossa marca neles e dobrei o seu rebanho." Ted Roosevelt olhou para ele e disse: "Você está demitido." E ele disse: "Demitido? Mas eu acabei de dobrar seu rebanho." Ele respondeu: "O homem que rouba para mim é um homem que vai roubar de mim." Amém? Precisamos ser pessoas fiéis no pouco e fiéis no muito. O povo de Deus precisa ser honesto com integridade. Veja o que diz em Provérbios 11. Balança enganosa e peso falso são abominação ao Senhor. Isso significa que, sabe, lá nos tempos antigos, quando se pesava algo de um lado e pagavam pelo peso do outro lado, se você adulterava os pesos, a balança para ganhar mais e defraudar alguém, Deus diz: "Isso é abominação para mim." Isso é algo que, especialmente, se enganamos pessoas, e não deveria dizer especialmente, mas se enganamos ou defraudamos alguém e nos chamamos de cristãos. Sabe, eu me lembro de quando Tiz e eu, anos atrás, pastoreávamos Spokane, Washington, e tivemos que comprar uma van para a igreja. Fomos a um lugar de carros usados e estávamos olhando, e ele perguntou: "O que vocês estão procurando?" E eu disse: somos pastores e estamos procurando uma van para a igreja." E logo em seguida ele entrou e saiu com um broche de cruz na lapela. E eu falei com a Tiz, ele deveria estar usando aquela cruz do lado de dentro, porque isso aí do lado de fora não me impressiona. Amém? Se vamos ser desonestos, faça um favor a Deus. Diga a todos que você é um ateu. Mas se somos cristãos, precisamos deixar nossa luz brilhar. Vamos lá, me ajudem com um amém. Malaquias 6 ou Levítico 19 diz: "Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo." Provérbios 21:6 diz: "Tesouros adquiridos por língua mentirosa são ilusão passageira para os que buscam a morte." Então, da próxima vez que você pensar, e se eu puder enganar alguém aqui, ou tirar vantagem ali, comece a se perguntar: como eu estou me sentindo? A Bíblia diz que quando roubamos dos outros, abrimos uma porta espiritual para destruição. Eu vou repetir. Como cristãos, você nunca poderá roubar tanto quanto Deus pode te dar. Vocês se lembram do Owen, que foi para o Senhor? Owen estava conosco há, 30 e tantos anos ou mais. E o versículo favorito do Owen era: "Há uma riqueza que vem do Senhor
e não traz consigo dores. Então quero que vocês entendam isto. Devemos ser pessoas honestas, pessoas de integridade, pessoas que fazem o que é certo, mesmo quando parece que poderíamos nos safar. Porque se fizermos o que é errado, você não vai se safar. Aquela pessoa que enganamos pode até não descobrir, mas aquele que faz a contabilidade perfeita, ele vê tudo. E há uma riqueza que vem do Senhor e com ela não vem tristeza. Mas se fizermos negócios como o mundo faz, enganando, trapaceando, roubando, negando, sempre haverá tristeza com isso. Não se enganem. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Eu posso ouvir um amém bem alto? É assim que devemos ser. E eu sei que o mundo está ficando cada vez pior, e pior e pior. Mas quando pior o mundo fica, melhor nós precisamos ser. Amém? Agora, quero que abram suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 2. E quero falar sobre a oferta da viúva pobre. Estamos falando de honestidade, de integridade, mas agora quero passar para a questão da generosidade. Sabe, há uma escritura que acho que muita gente não entende completamente. Diz que Deus ama ao que dá com alegria. Certo? Já parou para pensar no que isso significa? Eu sei que pregamos e ensinamos que significa que estamos levando ofertas e tal, que Deus ama quem dá com alegria, e a razão pela qual a pessoa dá com alegria é porque sabe que nunca poderá dar mais do que Deus. E isso é 1000% verdade. Que quando Deus fala conosco e damos, seja o dízimo, as primícias, a oferta, a caridade e ajuda aos órfãos e viúvas, seja o que for, nunca poderemos superar Deus em generosidade. Dê pouco, recebe pouco. Dê muito, recebe muito. Isso é a palavra de Deus e Deus não pode mentir. Mas quando a Bíblia diz que Deus ama ao que dá com alegria, posso te levar a um entendimento mais profundo? Espiritualmente, quando a Bíblia diz que Deus ama ao que dá com alegria, sim, nunca poderemos dar mais do que Deus, mas quando damos, quero que você pense nisso, quando damos para alimentar as crianças em Cuba, ou alimentar as crianças em Zimbábue, ou para nossos orfanatos, quando damos para cuidar dos sobreviventes do Holocausto, e quando damos, sabe, cada ambulância que compramos, acho que são quase 18 ou 19 unidades móveis de UTI em Israel. Cada uma delas salva 10.000 vidas. Então, quando damos, Deus ama quem dá com alegria. Quando damos a Ele algo que literalmente muda ou salva a vida de alguém. É sobre isso. Estamos dando e crianças vão comer hoje. Estamos dando e crianças terão uma comida na mesa. Estamos dando um cobertor para se cobrir. Estamos dando cama onde dormir. Estamos dando e literalmente fazendo diferença na vida de alguém que só conheceremos na eternidade. Sabe, eu realmente acredito que um dia vamos andar pelos portões do céu. Nosso orfanato, há quanto tempo temos um orfanato? Uns 18 anos, eu acho. Algumas das nossas crianças já estão trabalhando, temos outras chegando, e um dia vamos andar pelos portões de pérola e essas criancinhas vão vir até nós e dizer: estou vivo hoje porque você me alimentou. Tive uma refeição. Lembro quando construímos o orfanato e colocamos vasos sanitários lá. Eles nunca tinham visto um vaso. Eles estavam de pé dentro do vaso porque achavam que tinham que ficar com água até nos tornozelos e tivemos que dizer: não, esse não é o lado certo da anatomia. Literalmente fizemos diferença. Lembro-me de estar lá parado e dizer: ok, vamos construir isso. De onde vem a água? Eles disseram: bem, não tem água lá. Às vezes, se conseguimos, pegamos a água deles e Deus deveria cavar um poço. Então fomos lá e durante o terremoto no Haiti e depois do terremoto fomos com 2 maravilhosos cristãos perfuradores de poço e eles foram lá e olharam e disseram: você não vai conseguir água aqui. É impossível, é uma montanha de rocha granítica maciça. Você não vai conseguir água. E então eu disse: a gente precisa de água.
Temos mais de 50 crianças lá. Precisamos de água. E contratamos esses caras para ir com picaretas e martelos, cavar. Chegamos a um ponto e ficamos sem dinheiro. Eu não sei te dizer quantas vezes ficamos sem dinheiro e continuamos cavando e lembro de ter voltado e dito, gente, estamos tocando a água. E ligaram no dia seguinte dizendo, gente, é só um filete, sumiu. Estamos a uns 16 metros de profundidade, 17 e nada de água. E todos disseram, o que a gente faz? Eu disse, continuem cavando e ele pode tirar água da rocha. Cavamos mais 1 metro e atingimos o oceano. Atingimos um rio de água que jorrou para cima e salvou. Não só salvou todas aquelas crianças, mas depois veio uma doença e todas as aldeias da montanha vieram pegar água dali. E um dia vamos passar pelos portões de Pérola e Jesus vai dizer, muito bem, servo bom e fiel. É por isso que nos alegramos quando damos. Não estamos desperdiçando dinheiro, não estamos fazendo isso para desperdiçar dinheiro, não estamos sendo frívolos em nada. Estamos fazendo isso para tornar o mundo um lugar piedoso. Podemos tornar a América grande de novo quando tornamos a América piedosa de novo. E Deus está procurando por pessoas com quem Ele possa confiar para esta última transferência de riqueza nos tempos finais. Alguém diga amém. Certo, agora quero mostrar uma coisa aqui bem rápida. Honestidade, integridade. E, sabe, uma das razões pelas quais Deus ama quem dá com alegria. Isso acabou de surgir no meu espírito agora. Quero que você pense nisso. A Bíblia diz que é do bom prazer do Pai dar-lhe o reino. É do bom prazer do Pai. Não é que Deus ama quem dá com alegria porque Ele vai receber mais de volta. Ele já é dono de tudo. É dono de tudo. O que faz o nosso Pai Celestial se sentir bem é o fato dele estar te abençoando. É o nosso Pai. O que faz o nosso Pai se sentir bem é você estar sendo cuidado. E não apenas sobrevivendo. Ele não é o El Sobreviver. Ele é o El Shaddai. Ele é o Deus da boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. E ele vai andar entre nós e vai dizer, aqui está o que eu quero que você faça. E você vai tomar uma decisão e dizer, isso faz sentido financeiramente ou vou obedecer a Deus? Sabe de uma coisa? Acho que nosso grande Deus, porque isso literalmente vai salvar a vida de alguém. E quando você percebe isso, você pode ir para casa à noite, só pense nisso. Temos o quê? Quase 20 dessas ambulâncias com UTI? Cada uma salva 10 mil vidas. 10 mil vezes 20. Todos os anos, alimentando sobreviventes do Holocausto. Esses sobreviventes do Holocausto nunca mais precisam se preocupar com o que comer. Estamos construindo hospitais, estamos fazendo tantas coisas diferentes. Estamos trazendo judeus de todas as partes do mundo para cumprir a profecia bíblica. E você precisa ir para casa à noite, deitar-se e dizer, sabe de uma coisa? Estou fazendo algo bom. E você não sabe que nosso Pai vai te abençoar? Mas quero que você venha comigo, quero te mostrar mais uma coisa. Honestidade, integridade e generosidade. Quero que você veja uma escritura que todos nós conhecemos. Lucas, capítulo 21, versículo 1. Então ele levantou os olhos e viu os ricos colocando suas ofertas no gasofilácio. E também viu uma certa viúva pobre colocando ali suas 2 moedinhas. Agora, deixe-me tomar um segundo aqui para lançar a base disso. Lembre-se que na semana passada falamos sobre o livro de Malaquias. E não existe ninguém com o nome de Malaquias. Sempre dizemos o profeta Malaquias, mas não existe ninguém com esse nome. Malaquias significa um mensageiro de Deus. Vem da palavra malak, que é anjo. E então, a pessoa que está dando a mensagem no livro de Malaquias é anônima, não é Malaquias. Provavelmente é o tio de Esther, Mordecai, mas é uma mensagem de Deus. Agora, foque em mim por uns 5 minutos. Por que isso é importante? Quero que você olhe para o estado espiritual do mundo na época de Malaquias. Depois quero que você olhe para o estado espiritual do mundo na época de Jesus e a história da oferta da viúva. A história da oferta da viúva aconteceu cerca de 6 dias antes de Jesus morrer. E quero que você, ao olharmos para o estado espiritual do mundo em Malaquias, o estado espiritual do mundo no
tempo de Jesus, também olhe para onde a igreja está agora, neste momento. Se você se lembra, Malaquias é um tipo diferente de profecia, porque Malaquias não diz, assim diz o Senhor. Ele abre para o diálogo com os filhos de Israel. E eles vêm até Malaquias e dizem, e vão servir a Deus. E Malaquias diz, por que vão servir a Deus? Bem, não está funcionando para mim. Não está funcionando. Meu rebanho não está crescendo, minhas colheitas não estão produzindo, há seca na terra, nossos filhos estão perdidos e vão servir a Deus. E Malaquias diz, bem, deixe-me dizer por quê. E lembra, dissemos que não podemos entender Malaquias 3 se não entendemos Malaquias 1 e 2. Então ele diz, é isso que está acontecendo. Quando vocês vêm ao Senhor, vêm ao templo, fazem todo o ritual, mas é só da boca para fora. Vocês vêm à igreja, cantam kumbaya, mas vocês mesmos não estão realmente servindo a Deus. Quando trazem suas ofertas, deveriam trazer o melhor, deveriam dar a Deus o seu melhor, mas a sabedoria judaica antiga diz, vocês estão trazendo cordeiros cegos, estão trazendo ofertas doentes, vocês estão apenas dando uma gorjeta para Deus. E então os sacerdotes estão pegando o melhor dessa gorjeta a Deus e, em vez de alimentar viúvas e órfãos, estão guardando para si e se enriquecendo. E não só isso, os líderes, os sacerdotes estão cometendo adultério, estão dormindo por aí, e não só estão dormindo por aí, estão ensinando que está tudo bem. E falando sobre isso, falamos sobre moralidade. Há pastores por toda a América ensinando que está tudo bem dormir com alguém antes do casamento, está se tornando uma doutrina. Que está tudo bem dormir com alguém antes de se casar. Olhe para mim. Mentiroso, mentiroso, calças pegando fogo. Você não dorme com alguém com quem não é casado. Há termos na Bíblia. E de onde estão tirando isso é da palavra em português meretriz. E imediatamente pensamos em uma prostituta e eles estão dizendo, está tudo bem dormir com alguém com quem você não é casado, só não pode ser com uma prostituta. Mas se você olhar em hebraico, tanto o homem quanto a mulher que tem relações sexuais com alguém com quem não são casados, Deus os rotula como meretriz. E não é uma prostituta na esquina, é Deus dizendo, vocês devem ser um povo moral. Eu tenho um destino para vocês. Não destruam isso com sexo antes ou fora do casamento. E todos disseram, muito obrigado. E então, esse é o tempo de Malaquias. E o profeta Malaquias está dizendo, é por isso que o inimigo está destruindo vocês. É por isso que o inimigo está vencendo. E olhe para o que acabou de acontecer. O que está acontecendo agora na Austrália. E não pense que não pode acontecer aqui. A igreja, o templo, é o lugar para onde você vai adorar. A igreja e o templo é o lugar para onde você vai trazer sacrifício. A igreja, o templo, é o lugar para onde você vai para aprender, ser ensinado na palavra de Deus. É onde você aprende a servir aos outros. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Hug. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre nosso ministério visitando nosso site em larryhugbrasil.com e nosso canal no Larry Hug Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com nosso ministério em larryhugbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.